Olá, amigas e amigos da Cabana de Luz. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Lembre-se de deixar seu joinha e de se inscrever no canal. Obrigada e vamos em frente. Bom dia, meninas. Bom dia! Bom, hoje está meio diferente. Mas tá gostoso. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos fazer a nossa oração? Bora. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele com elas estará. Então, gente, sempre lembrando dessa fala de Jesus, vamos mentalizar nosso Senhor Jesus Cristo com fé e abrir o nosso bate-papo de hoje com a oração que ele mesmo nos deixou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos faz. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Viva Deus, viva Jesus. Hoje o tempo está apertado. Eu não vou retomar hoje aquela série que a gente está falando sobre negociação na família. Deixa para a gente continuar no outro dia com mais calma. Mas hoje a gente vai fazer um bate-papo, um apanhado. Eu vou começar lendo aqui o maior mandamento. Jesus, com a inteligência poderosa que ele tinha, com a sua sabedoria, resumiu tudo. Tudo em um único mandamento que se desdobra em dois. Está no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 28, onde começa. Um dos mestres da lei aproximou-se e ouviu os discípulos discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntaram a Jesus: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é este. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este, que lhe é semelhante. Ame seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes dois. Uma questão que costuma aparecer é o seguinte: dá para acreditar numa pessoa que fala eu amo a Deus, mas essa pessoa que está do meu lado aqui não vale nada? Dá para acreditar nessa pessoa? Como é que a pessoa diz que ama a Deus se ela não ama as criaturas de Deus? Ah, eu amo a Deus, mas o vizinhozinho que eu tenho, hein? Né? Não, não é? Aquele chefe, nossa, eu arrumei empregado tão ruim que não vale nada. Olha só, gente, se a gente acredita em Deus,
A gente acredita que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é misericordioso. E a gente pode acreditar que as coisas que estão erradas aqui vão ficar por isso mesmo. Vocês acreditam? Não, né? Esse mundo é um mundo de prova. A gente está aqui para ver se a gente está qualificado para um mundo melhor. Jesus nos convidou para o reino dele. Vinde a mim todos vós. O príncipe da paz nos convidou para nós irmos para o reino da paz. É claro que o reino da paz não é esse da terra. Vocês concordam? Porque aqui tem paz na terra? Esse aqui não é o reino da paz. O reino do príncipe da paz é na vida futura, não é? Não é nesse momento. Esse momento é um momento de teste. Será que as portas do reino do príncipe da paz vão se abrir para mim se eu continuar sendo uma criatura que não quer saber de paz? A porta do reino da paz só se abre, gente, para criaturas de paz. Por que que a gente está num mundo onde existe paz e existe guerra, conflito? Porque a gente precisa ver com o contraste entre o bem e o mal. A gente tem que ver o contraste entre a paz e o conflito. Porque desse contraste a gente vai começar a aprender a dar valor à paz. Eu não consigo dar valor ao amor sem observar o contraste entre o amor e o desamor. Quando a gente olha o contraste entre a cor azul e o amarelo, você se dá conta de que existem essas duas cores. Então, por que que a gente vê tanta injustiça na Terra? Por que que a gente vê conflito, desamor? Porque é uma forma da gente perceber o valor daquilo que é bom. E a partir do momento que eu vi o contraste entre o amor e o desamor, eu vi o contraste entre a paz e o conflito, eu tenho livre-arbítrio para decidir o que eu quero. É por isso que às vezes a gente cai para viver, para conviver com pessoas extremamente difíceis. Porque aquela pessoa difícil mostra para você o que você não deve ser. Mostra para você o valor do que é o valor de uma pessoa boa, de uma pessoa fácil de lidar. O contraste nos ensina a dar valor àquilo que é bom. A gente começa a dar valor à paz, a gente começa a dar valor às atitudes de amor, de solidariedade. É por isso que a gente vê essas aberrações na Terra. Ah, por que Deus permite uma coisa dessa? Pessoal, é para a gente aprender a dar valor ao amor e aprender a amar, porque a gente está na Terra para aprender a amar. Por mais difícil que isso seja. Agora, como é que eu vou aprender a amar se do meu lado só tem pessoa docinha, suave? Você não vai aprender a amar. Então eu preciso ter uma pessoa difícil. Porque amar a pessoa fácil é fácil. O desafio é amar a pessoa difícil.
Para a gente entrar no reino do amor, precisa se transformar em criaturas de amor, gente. A porta do reino do príncipe da paz só se abre para criatura de paz, gente. E dito isso, eu pergunto a vocês, quantas vezes nesta semana vocês oraram em favor daquelas pessoas difíceis que pilham vocês? É muito mais fácil você partir para a violência do que você se autodominar, respirar e fazer uma oração em favor daquela pessoa. Concorda? Muito mais fácil você partir para pancada, porque essa é a nossa reação automática. Agora, se autodominar e orar em favor da pessoa, aí você está começando a obedecer a orientação de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo nos orientou: orai pelos vossos adversários, aqueles que vos perseguem. Estamos sendo convidados para a gente ir para o reino da paz. Agora, quantas vezes a senhora orou durante essas férias em favor daquela pessoa difícil? Por que que a gente se recusa a acreditar na oração? Quando a pessoa vem e vem daquele jeito para cima da gente, fecha a boca, não entra em briga. Não é que a sua oração vai mudar o livre-arbítrio da outra pessoa, não, que o livre-arbítrio da pessoa é um patrimônio que só ela tem domínio. A oração abre a porta do diálogo. E aí, a partir do momento que a porta do diálogo abriu, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Vocês concordam? Abriu a porta do diálogo, aí como é que você vai? Vai aparecer, tá? Quando você faz oração em favor da pessoa, vai aparecer a oportunidade de você conversar com ela em paz. E quando esse momento acontece, você tem que estar preparado. Não dá para você ir conversar com aquela pessoa com a qual você tem uma diferença. Não dá para você ir conversar com ela sem uma preparação. Verdade. Tem que ter uma preparação. O Jesus nos ensinou o perdão. Agora, o que que significa perdoar? Perdoar, gente, não é correr pro abraço. Perdoar não é dar a chave da sua casa para pessoa que você não gosta, que você quer longe. Não é isso. Perdoar não é ir de peito aberto para a pessoa que quer te fazer mal. Isso é burrice. Existe uma diferença entre perdão e burrice. Perdoar é não guardar rancor, não guardar mágoa, não querer vingança. Um seguidor do Cristo jamais guarda rancor, porque rancor é lixo espiritual. Joga fora esse lixo. Não, isso é diferente. Você não precisa chamar aquela pessoa para o seu convívio. Não é assim, você não precisa. Mas você deve olhar para frente, esquecer o passado e falar: vai! Perdoar, gente, não é trazer aquela pessoa para dentro da sua casa, não é isso, não. Perdoar é largar a mão de
querer se vingar dela. Perdoar é não abrigar mágoa no seu coração, não guardar rancor. É isso. Se a gente confunde as coisas, acha que perdoar é difícil. Perdoar é isso. Perdoar não é trazer aquela pessoa para o meu convívio, não. Ela lá, se quiser, Deus te abençoe e pronto. Sim, não tem problema. Você orar por ela. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás com ele na terra, antes que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao guarda, e o guarda te entrega ao carcereiro e você vai para a cadeia, porque você não vai sair de lá até para pagar o seu último centavo. Olha só. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está na terra. Porque ele vai te entregar o juiz. E o juiz é justo. Olha só. Outra coisinha, tá, gente? Aproveitem as crianças, ensinem as crianças a orarem em favor do coleguinha que está se comportando mal. Façam isso. Professor, você perdoar, mas você não querer a pessoa perto de você, é normal? Sim. Você tem o direito de conviver com quem você quer. Agora, você tem o dever de abrir mão de rancor. Entendeu? Sim. Você tem o dever de abrir mão de desejo de vingança. Isso é dever. Mas você convive com quem você quiser. Sabe? Conviver é um direito nosso. Anda para frente sem olhar para trás. Quando você tem um desejo de vingança, quando você guarda rancor, você não sabe se você olha para frente ou se você olha para trás. Para trás não pode olhar, porque Você vai bater no poste. Então, se você quer andar para frente, você tem que olhar para frente, sem olhar para trás. O que passou, passou. Ora pela pessoa, entrega a Deus, segue em frente sem rancor, sem lixo no coração. Porque o lixo no coração não vai te fazer bem. O rancor não vai te fazer bem, não vai abençoar teu corpo. Depressão, perdoou, sai aquela ferida, aquele rancor, aquela treva dentro da gente mesmo. Isso aí não é bom para ninguém. Então, vocês que carregam mágoa, vingança, rancor, faz uma limpeza espiritual. Entra para o Papai do Céu fazendo uma limpeza. Vai tudo. Não guarda mágoa de ninguém, que isso aí não vai prover nada. A hora que nós fechamos nossos olhos, você vai dar tempo de você pedir um abraço para aquela pessoa que você está com tanta raiva. Não vai dar tempo. Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que nós vai. Tem raiva, briga com o marido, faz as pazes com o marido, faz a paz com as suas esposas. É assim, nada é fácil. O amor tá aí, o amor de Deus. Tá aqui, ó. Tá aqui na palavra, na leitura. É só nós guardar e nós tirar aquelas coisinhas que tem dentro do nosso coração, que o inimigo vem assim cutucando, vai, não, vai lá. Não guarde mágoa de ninguém, não. Isso aí não vai resolver nada. Nosso Criador lá de cima. Só isso. Pronto.
Meninas, olha só, perdão é tão importante que quem não perdoa corre risco de perder a sanidade mental, tá? Olha só, existem dois perdões. Tem um perdão ao próximo, que é indispensável, necessário, e tem outro perdão, que é o perdão a si próprio. Também é importante. Gente, tem um negócio, tem um trocinho complicado que pode se entranhar na nossa mente, chamado culpa inconsciente. Já ouviram falar nisso? A pessoa ela se sente culpada, sem entender direito que ela se sente culpada. Quando a pessoa se sente culpada, tem essa culpa inconsciente, ela se sabota, ela se atrapalha, ela fecha o caminho dela própria, porque ela se sente culpada. Isso é um problema sério. Cuidado, se vocês se sentir meio assim para baixo, mesmo que você não tenha feito mal a ninguém, toma cuidado, que pode ser uma culpa inconsciente de algum. É que a gente acerta e erra. E quando a gente erra, corre o risco de ficar com esse negócio, chama culpa inconsciente. Reparem, quando a pessoa tem essa culpa inconsciente, ela própria fecha os caminhos dela. Ela se sabota. Você já tem gente que é assim, a coisa está começando a ir bem, aí ela bota tudo a perder. Ela está com um relacionamento bom, de repente ela resolve brigar com a pessoa, aí estraga aquele relacionamento. Ela está indo bem no trabalho, de repente ela resolve fazer uma coisa errada, perde a chance daquele trabalho. Tem gente que se autodestrói. Gente, essa culpa inconsciente, a gente tem que evitar isso. Primeiro, se perdoe de algo errado que você fez. Ore também em favor de si próprio. E em vez de se sentir culpada, haja no bem. Faça o que é bom, faça o que é correto, mas eu faço bem e ninguém dá valor. Isso ainda te dá mais merecimento, porque a decisão de agir correto, a decisão de fazer o bem, a decisão de optar pelo amor, é uma decisão que você toma e é uma questão que se você resolve entre você e Deus e mais ninguém. O assunto é entre você e Deus. Não espere que as pessoas sejam gratas. É um assunto entre você e Deus. E acabou. Faça o bem, pronto. Por quê? Ah, mas a pessoa não está me dando valor. Você está querendo fazer o bem ou você está querendo comprar a pessoa? Porque a partir do momento que você faz o bem esperando o retorno, você não está fazendo bem, você está fazendo um negócio. Uma barganha, né? É uma barganha. Ora, fazer o bem, você faz e esquece. E esquece o bem que você fez. E esquece o mal que fizeram a você. Perdoa a pessoa, perdoa a si próprio, haja no bem. Isso é um assunto só entre nós e Deus, e mais ninguém. Se a gente entende isso, para de ficar magoado. Outra coisa, gente, você concorda comigo que não faz sentido você esperar de uma pessoa algo que ela não tem para dar? Se a pessoa não tem luz, não espere que essa pessoa te dê luz. É verdade. Se essa pessoa não tem paz, evite esperar que essa pessoa te dê paz. Ela não tem. Tem gente que precisa entender isso.
Se a pessoa é uma pessoa sem amor, será que eu devo esperar que essa pessoa me dê amor? Se ela não tem amor, cada um só dá o que tem. E a partir do momento que você entende isso, que cada um só dá o que tem, você vê que não faz sentido guardar mágoa, porque às vezes a pessoa te deu aquilo que ela tem, ela não vai criar, ela não tem como te dar uma coisa que ela não tem. Me dê R$1 bilhão. Agora não tem, eu vou ficar com raiva dela. Ela não me deu o que eu pedi. Eu vou virar o retrato dela para a parede e ela se cuide comigo. Peraí, pô, ela não tem. Entendeu? Chega até virar cara. Pois é, mas pô, não adianta. Se a pessoa é uma pessoa sem paz, ela não vai te dar paz, não tem jeito, ela não vai ter. Sabe, a pessoa não tem sabedoria, ela não vai te dar sabedoria. Gente, entenderam? Não faz sentido? É isso, pô. Simples assim. É que a gente esquece que a gente tem que usar o raciocínio na vida prática. Na vida prática, no dia a dia, a gente tem que raciocinar também. Eu não posso esperar de uma pessoa que ela dê algo que ela não tem. Eu vou ficar com raiva dela porque ela não me deu R$1 bilhão? Então, pessoal, perdão a si próprio. A gente tem que tomar cuidado com o culpa inconsciente. Cuidado para você não se auto-sabotar. Faz o bem. Lembra só, é um assunto entre você e Deus. E a gente procura se transformar em uma criatura de paz. Porque o reino do príncipe da paz é o paraíso. Isso aqui é o paraíso, gente? Não. Mas o reino do príncipe da paz é o paraíso. E para você entrar lá, você tem que virar uma criatura de paz. Você não esquece. Mas a outra pessoa é difícil. Você quer moleza? Você quer virar uma criatura de paz na moleza? Alguém vai melhorar na moleza? Alguém aprende alguma coisa numa escola que é uma moleza? Não. Não. A verdade, a moleza não ensina nada a ninguém. Não tem jeito. A gente precisa do contraste. A gente precisa do contraste entre o bem e o mal para começar a dar valor ao bem. Gente, as pessoas difíceis estão na nossa vida para a gente manter a nossa oração amolada, afiada. E vocês sabem o significado da palavra reclamar? Reclamar. Clamar é o quê, gente? O que significa clamar? Quem clama está pedindo. Quem clama, Deus está pedindo. Quando você reclama de uma dificuldade, você está pedindo 2 vezes por aquela dificuldade. Toda vez que você reclama, você repete. Se eu reclamo de uma dificuldade, eu estou clamando 2 vezes pela dificuldade. Eu estou pedindo que ela venha em dobro. Toda vez que a gente reclama, a gente atrai aquilo que a gente não quer. Se ela vai mudar ou não a decisão dela, mas se você ora em favor dela, você automaticamente clareia a sua própria mente e você vai ver soluções que você não via antes. E ainda pode ajudar aquela pessoa. Agora, se você se recusa a orar pela pessoa, se prepara. Porque ela veio para te ensinar a orar. Enquanto você não passar a orar por aquela pessoa, a água vai subir, vai bater na boca, vai bater no nariz. Quando tiver a água, tiver no olho, você vai começar a orar. Se você acredita em Deus, você está sendo convidado, você tem a chance de ir para o reino da paz. Você tem que se transformar em criatura de paz. Como é que eu vou me transformar em uma criatura de paz se eu só lido com gente suave? Não dá.
tem que ter gente difícil para te ensinar a ser uma pessoa de paz. Todo mundo quer ir para a zona de conforto. Todo mundo quer ir, mas a zona de conforto não te ensina a ser melhor. A gente tem que passar a acreditar mais na oração. Acreditem na oração, porque mesmo Jesus Cristo orava várias vezes ao dia. Se Jesus Cristo orava, aí a gente está dispensado de orar. Você se depara com uma pessoa difícil do seu lado, você tem que orar por ela. Todos nós temos o direito de orar em favor daqueles que a gente ama. Mas Jesus nos ensinou, se você amar somente quem te ama, o que você está fazendo demais? Você tem que orar, você tem que amar também as pessoas que não te amam. Reflitam sobre a seguinte frase. Se a vida te coloca numa situação que você não consegue mudar, então a vida está te convidando a mudar a si próprio. Você sabe que o primeiro passo para a gente melhorar é reconhecer o nosso próprio defeito, né? Então, quando você reconhece seu próprio defeito, você está dando o primeiro passo para melhorar. O problema é quando você não reconhece seu próprio defeito. Se você, eu sou perfeito, aí lascou-se. Aí a vida tem que bater com força para você aprender, para você acordar. Todos nós estamos sendo exigidos no limite da nossa força. Não tem um ser humano na Terra que tenha vida fácil. Porque se é fácil num aspecto, é tenebroso do outro. E a gente não vê isso, a gente só vê uma parte da verdade. A grama do vizinho é sempre mais verde. Pois é. Né? Então, A gente acha que aquela pessoa não tem problema nenhum. só que aquela pessoa que a gente acha que está na moleza, na verdade, ela tem problemas que a gente nem imagina. Nem imagina. Todos nós estamos, boa tarde, todos nós estamos sendo exigidos no limite da nossa força. Todos nós. É claro que existem pessoas que têm a capacidade de carregar cruz de muito peso e outras que são mais fraquinhas vão carregar uma cruz menorzinha. Porém, todos nós estamos sendo exigidos no limite da nossa força. Não tem ninguém na Terra com vida fácil. Não existe pessoa de vida fácil. Está todo mundo no limite. Sabe? Agora, existem recursos para facilitar. A partir do momento que você tem o hábito de orar em favor de si, em favor das pessoas que você ama e em favor das pessoas que você não ama, você adquire uma tranquilidade, você adquire uma serenidade, uma visão, você consegue enxergar uma solução, você se sente melhor, você tá vindo uma pessoa difícil para o trabalho, está vindo uma pessoa difícil para a minha vida, faz oração em favor dela, que você está fazendo a sua parte. Que às vezes ela está vindo para agregar valor, só que precisa de uma ajudinha de Deus, né? E você pede, meu bom Deus, ajuda essa pessoa a ter paz. É mesmo, tio. Ajuda essa pessoa a ter paz. Porque a partir do momento que você está orando para a pessoa ter paz, você é a primeira pessoa beneficiada. Porque o fluxo vai passar primeiro por você. O fluxo divino passa primeiro por você, quando você canaliza a oração para a pessoa, passa por você e vai para ela. Você é a primeira pessoa beneficiada. Só que a gente não acredita na oração. A gente só acredita na pancada, na briga.
Ah, eu vou para a justiça. A gente não acredita na oração. E olha só, gente, ensinem a oração para os seus filhos. Não deixa a criança dormir sem orar. Não deixa. A criança tem que orar antes de dormir. Abença papai, abença mamãe, faz uma oraçãozinha com a criança. Ensina a criança a orar em favor do coleguinha que está se comportando mal, porque é a chance de ouro. É a chance de ouro. E criança aprende fácil. Agora, adulto, burro, velho, é difícil de aprender, só com muita dor, só com muita pancada. Agora, criança, ela aprende fácil. E o poder está no amor, não está na pancada, não está no murro. O poder está... Deus nos fez a semelhança dele, não foi isso? Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Por que nós somos feitos à semelhança de Deus? A imagem, porque dentro de nós temos a semente do amor. Agora, você precisa fazer essa planta brotar, porque o verdadeiro poder está no amor. Foi por isso que Jesus levantou Lázaro. Por conta do amor. Foi por isso que ele curou tanta gente. Por causa do amor, não é por causa... Ele, por acaso, ele pegou a pancada e saiu dando no romano. Ele podia, se Jesus quisesse, ele estalava o dedo e era Pilatos que ia para a cruz. Se ele quisesse. Mas ele respeitou o livre-arbítrio da turma. Ele respeitou. Quem é que ora com os filhos antes de botar os filhos para dormir? Às vezes ele não quer igual deitado mesmo, mas vai orar. Quem é que faz oração com as crianças antes de botar a criança para dormir? Aí eles mesmo oram. E você não? Gente, ó, duas coisas. Jamais vão dormir sem orar. Primeiro, faz oração antes de dormir. Você e seus filhos também. Eles têm que ter o hábito de orar antes de dormir. Orar ao acordar para agradecer a Deus mais um dia de vida. Esse é um hábito que a criança precisa ter. Quando você ora, quando você ensina seu filho a orar, olha só, uma prece de um adulto chega a ser ouvida por Deus. E uma prece de uma criança? Com mais força, vocês concordam? Se você tem o hábito de ensinar, se você ensina seus filhos a orarem, no dia que você estiver brigando com seu marido, o seu filho vai orar pela paz. Agora, se você não ensina seu filho a orar, ele vai ficar sem saber o que fazer. Entendeu? Tem que ser automático. Se você ensina seu filho a orar, no dia que você não estiver legal, estiver brigando com seu marido, o seu filho vai entrar em oração. Vai interceder. Olha, gente. Agora, se você não ensina, você acha que ele vai aprender sozinho? Não. Vai pegar um pau. Vai, mamãe, bate do papai. Vocês entenderam? É assim, gente. Mas o senhor tá certo. Meninas, vamos encerrar? Vamos fazer um encerramento? Vamos? Jesus vai estar cantando nós. Ó, meninas, uma vez por semana, reúna a sua família, convide quem quiser, faça uma oração, Evangelho no Lar, pega a sua Bíblia, abre numa página, lê um pouquinho, comenta. Esse é um hábito que a gente tem que ter uma vez por semana, sempre no mesmo dia, mesmo horário, mais ou menos. Convida quem quiser participar, não obriga ninguém a fazer isso. Não se obriga a pessoa a ir a Deus. Ir a Deus é uma decisão da pessoa. Mas façam uma vez por semana o Evangelho no Lar.
Vamos mentalizar o Mestre Jesus. Vamos pensar em Jesus. Pense em Jesus abraçando sua família. Pense em Jesus abraçando seus filhos. Mentalize Jesus e vamos conversar com o nosso Mestre com a oração que ele mesmo nos deixou. Pai nosso, Que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Viva Deus, viva Jesus. Se você gostou da mensagem, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Assim, você ajuda a divulgar a mensagem. Em qual cidade do Brasil você está? Escreva nos comentários. Muito obrigada, fique com Deus e até a próxima!